capítulo 2, versículo 13. Paulo diz assim: mas nós devemos sempre dar graças a Deus, que vos escolheu. Ele diz assim: mas vós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, que vos escolheu desde o princípio para a salvação. Amados de Deus. Tiago, capítulo 2, versículo 5, ele diz: escutai, meus irmãos, não escolheu Deus os pobres do mundo para fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino, que ele prometeu aos que o amam. Por último, Judas, capítulo 1, versículo 1, ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, os eleitos que são amados de Deus. Que lindo isso, irmãos. Então você vê que a oração do nosso Senhor foi ouvida. E ela foi ouvida imediatamente. Os amados. Por isso que ele veio. Ele veio porque Deus nos amava. Porque Deus nos amava. Mesmo que não houvesse em nós nenhuma atração para este amor, na sua própria compulsão de amar, ele nos incluiu. E ele decidiu que nós seríamos amados da mesma forma que o seu Filho eternamente sempre foi amado. E aí está. Ele nos colocou numa posição onde somos amados. Qual que é o nome disso, irmãos? Doutrinariamente falando, qual é o nome disso? Filiação. Filiação. Então aqui nós temos duas palavras para entender esta exposição. Perdão e filiação. Isso é muito importante, irmãos. Muito importante. Eu quero que você observe isso. Por favor. Vamos ver alguns textos aí. Primeiro, o ensino da Bíblia é esse: que ser cristão é algo que está acima de crer em Deus. Você lembra aquela parábola, aquela história do nosso Senhor Jesus com aquele intérprete da lei e querendo colocar Jesus à prova, ele faz uma pergunta sobre a vida eterna. E Jesus fala sobre os mandamentos. E Jesus faz a pergunta: qual é o principal dos mandamentos? Ele diz: amará a Deus por todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: fazes isso e viverás eternamente. Ele faz uma pergunta: quem é o meu próximo? Aí nosso Senhor discorre sobre a parábola do samaritano. Então nosso Senhor coloca o fundamento aqui, que o amor de Deus não é um amor que ele se concentra, fica armazenado numa redoma no nosso coração. Ele é um amor que flui para fora. Ele não é um amor que apenas cria um relacionamento com Deus. Ele é um amor que cria um relacionamento com as pessoas. Isso muda toda a nossa forma de ser. Mas aqui o nosso Senhor, ele vai colocar esse ponto, que para mim é a grande nota dessa história. Porque aquele jovem, ele cria em Deus. Mas ele viu que ele tinha uma grande dificuldade, que era amar Deus. E a grande prova da nossa salvação, eu falo isso com muito cuidado, não é apenas crer em Deus, porque você pode crer de forma filosófica, de forma religiosa. Muitos creem em Deus, e até querem Deus, não é para um relacionamento com Deus, é para fugir do inferno. Isso não é salvação. Muitos querem Deus para resolver os seus problemas. Muitos vão a Deus. Estão ouvindo um preletor falando isso, mais que pastor. Ele treina pastores. E tem muita gente que fala que é cristão para se salvar do inferno. Não adianta. Nascer de novo é ter uma vida espiritual. Não é intelectualmente falar que é cristão. E cada um pode testificar com o próprio Espírito que é filho de Deus, Espírito da filiação. Não precisamos provar isso para ninguém. Mas o que eu estou advertindo é que eu vejo o comportamento das pessoas e pelo comportamento a gente percebe que não é um comportamento de um filho de Deus.
porque não se submete a deixar os afetos do mundo, não se submete a deixar a mentira, o egoísmo, a soberba. A pessoa continua, ela não muda. E ser cristão verdadeiro é um ser em transformação. E o estilo do cristão verdadeiro, filho de Deus, é totalmente diferente do estilo do ser humano. Deus, por causa dos seus problemas, eles não vão a Deus por causa da salvação da cruz, por causa do amor de Deus. Elas querem ter um ídolo. E o nome disso é religião. O que o nosso Senhor coloca, e é fundamento bíblico, que a nossa salvação se baseia não apenas no ato de crer, mas de amar a Deus. Nosso amor precisa ser uma resposta do seu amor. Por quê? Porque aí encontra a essência da salvação. A essência da salvação é que Deus nos amou. Mas observe bem, deixe-me colocar um outro ponto. Romanos 5:5. Diz assim que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado. Escute isso. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aí no versículo 8 de Romanos 5, Paulo vai dizer, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós temos dois textos sobre o amor de Deus nesse capítulo 5 da Epístola aos Romanos. Primeiro, o amor que é derramado em nossos corações. É o amor que nos torna amados. Espírito Santo. Mas é um amor também provado, lá na cruz do Calvário. Então, Romanos, capítulo 5, versículo 8, nos mostra o amor de Deus em Cristo para a nossa redenção. Esse é o amor do perdão. O nome deste amor é perdão. Mas agora observe Romanos capítulo 5 e versículo 5. Nos mostra este amor não na redenção, mas na habitação do Espírito Santo. Que coisa linda, irmãos. O amor de Romanos 5 e o versículo 5 chama habitação. Habitação do Espírito. E o amor de Romanos 5:8 chama perdão. É o amor da redenção. Amor que é provado. Aí você vai ver aquilo que Paulo diz em Colossenses 1:13. Ele nos tirou do império de trevas. Aqui ele fez o perdão. O império de trevas é o mundo. Cuidado. Cuidado quem fala nominalmente que ama Cristo, que está ouvindo o Espírito Santo e continua com os amores do mundo, fazendo as coisas do mundo, as coisas mundanas, sendo endêmico, pensando eu, achando que sabe tudo, acusando o outro. Nós temos isso, nós temos esse problema por causa de ser nascido da raça humana, é inerente. Tudo que nasceu da carne é carne. O que nós precisamos é nascer no espírito. Senão nós não somos filhos de Deus. Não adianta querer se intelectualizar uma coisa que é espiritual. Então, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é filiação. Filiação. Escute, filiação. Perdão, filiação. Ele nos tirou. Esse nos tirou significa, ele quebrou, ele destruiu todo o império de trevas, de morte, os grilhões do pecado. Ele destruiu tudo aquilo que compunha o império de trevas sobre as nossas vidas. Ele destruiu e nos transportou do perdão para a filiação. Aleluias. Então, no perdão, você não se torna membro de uma igreja. Você se torna membro de uma família eterna. Você não é apenas parte de uma instituição religiosa. Nunca. Você sai de uma esfera de trevas e você agora entra num estado de filiação eterna. Olha que coisa linda, irmãos. Deixe-me concluir mostrando aqui pelo menos 5 paradoxos entre perdão e filiação.
Observe bem, a base